Olá pessoal, tudo bom? Sou Cristina Lima, nutricionista funcional, especialista em nutrição funcional, em saúde gastrointestinal. E o de Cara com a Nutri de hoje, então, é sobre a esofagite. Vou falar um pouquinho sobre a esofagite e vou deixar aqui, quem quiser, né, depois perguntar, tirar dúvidas, pode escrever aqui nos comentários que eu vou estar explicando, tirando as dúvidas para vocês, certo, gente? Então, a esofagite. Muitas pessoas não sabem, mas a esofagite, ela é derivada da doença do refluxo gastroesofágico. Por quê? Porque todo aquele ácido que começa a retornar para o esôfago, ele acaba machucando o nosso esôfago, né? Queimando. Então, quando a gente tem essa queimadura ali no nosso esôfago, esse machucado, a gente acaba tendo mais dificuldades para engolir os alimentos, né, para até processos de rouquidão, de tosse, quem tem muito pigarro, aquela sensação de estar sempre com uma coceira, sabe, na garganta, assim, ou com uma tosse muito frequente que não seja vinculada a nenhuma gripe, pode estar num processo de esofagite. Então, a esofagite começa com esse refluxo prolongado de muitos anos que a pessoa não trata, não procura um tratamento, né? Vai achando que tomando um remedinho que outro vai amenizar aquilo e vai curar. Só que não acontece isso. E aí, ao longo dos anos, com esse refluxo intermitente, acaba o quê? Acaba prejudicando o esôfago e tendo a esofagite. A esofagite, ela pode evoluir, tá? Para um câncer de esôfago ou para o esôfago de Barré. O esôfago de Barré já é quando a esofagite ela tá mais crônica, e aí a camada lá interna do nosso esôfago ela fica com um revestimento diferente, parecido com o revestimento do nosso intestino, de tanto ser lesionada pela acidez que está subindo ali do refluxo. Então é super importante a gente tratar a esofagite, tanto o refluxo quanto ela, né, com a alimentação, porque é a alimentação que vai te ajudar a diminuir os sintomas do refluxo gastroesofágico, vai te ajudar a diminuir essa azia, essa queimação. Porque quando o nosso pH está modificado lá no estômago, a gente começa a ter esses problemas. Né? E por que esse pH se altera? Porque a gente se alimenta mal ou porque a gente fica muito tempo sem se alimentar. E isso é muito ruim e acaba acidificando mais ainda o nosso estômago. Assim como o uso dos omeprazóis, né? O que acontece? O uso prolongado desses medicamentos acaba piorando mais o refluxo do que ajudando, porque ele vai deixando ali o meio alcalino em vez de ficar ácido. Para digerir os alimentos, a gente precisa que o nosso estômago esteja num pH de 4. E quando ele está ou muito ácido ou alcalino, a gente não tem uma digestão muito boa dos alimentos. E quando ele está alcalino, a gente tem ainda o problema de ter a H. pylori, porque daí ela começa a se desenvolver nesse ambiente que não é tão ácido a ponto de matar aquela bactéria que não é boa pra gente. Então tem várias coisas envolvidas. E tudo começa lá com a alimentação. Então, medicamentos como aspirinas, relaxantes musculares, anti-inflamatórios, eles causam mais refluxo e, por consequência, podem levar à esofagite. Questão do cigarro, fumo também, alimentos gordurosos, muita fritura, uma quantidade grande de alimentos ou no almoço ou no jantar, isso também vai levar ao refluxo. Então são coisas que a gente tem que estar cuidando no nosso dia a dia para tentar ter uma alimentação mais balanceada, uma alimentação sem excessos, tá? Outra coisa muito importante é saber que o café em si não é o problema. O problema é a cafeína. A cafeína acaba o quê? Acidificando mais o nosso estômago, né? O nosso pH, e por consequência leva ao refluxo, porque a cafeína é mais irritante no nosso estômago, assim como as bebidas alcoólicas. Então a gente tem que ter um cuidado para não exagerar nesse tipo de bebida, porque daí a gente vai sofrer mais com refluxo. Então é interessante que a gente consuma menos café ao longo do dia,
tentar evitar de tomar ele em jejum e grandes quantidades, tá? Espaçar mais. Se o teu caso é mais crônico, dá um tempo no café, de uns 15, 20, 30 dias, para o teu estômago conseguir se curar, cicatrizar também e diminuir esse refluxo, né? Porque o tratamento da esofagite é a diminuição do refluxo, é a gente conseguir estabilizar essa acidez, melhorar isso para consequentemente cicatrizar também aquela mucosa ali, né, do esôfago, aquele tecido ali que está lesionado. Então, gente, não previnam, né? Não deixem o refluxo ser um problema na sua vida, te impedir de estar junto com a tua família, de partilhar almoço, jantares com quem tu gosta. Se tu sente isso há muito tempo já, ou se tu vem sentindo ao longo dos dias, é importante tu procurar um profissional para te ajudar nessa condição, a te ajudar a ter uma alimentação mais saudável, a te ajudar a ver quais os alimentos podem estar causando mais ou menos o refluxo, né? Porque são vários alimentos e às vezes não é o mesmo alimento para todo mundo. Então é muito importante a gente ter esse cuidado. A esofagite também, né, tem, como eu disse, tem esses sintomas da questão do pigarro, da tosse constante, ela pode aumentar os sintomas asmáticos, né, para quem já tem asma, então tem que ter um cuidado especial com isso. Sem tratamento, o refluxo prolongado, então, leva a essa esofagite, a ulcerações no próprio esôfago e lá, né, consequências mais graves seria a disfagia. O que é a disfagia? É a dificuldade de deglutir, de engolir os alimentos. Daí acaba que a gente tem que fazer um plano alimentar para a pessoa que fique uma dieta mais pastosa, para ela conseguir comer melhor, para ela conseguir se alimentar melhor, né? E consequentemente engolir. Então, a gente tem que ter esse cuidado para que não chegue lá no ponto da pessoa ficar disfágica e não conseguir mais comer alimentos sólidos. Então é importante ter muito esse cuidado ao longo da vida de prevenir esse problema antes que ele fique mais sério. A esofagite aguda, então, ela advém do refluxo gastroesofágico, de alguma intubação que o paciente tenha tido, isso também pode levar a esofagite, processos de radioterapia, né, também pode levar, alimentos mais ácidos ou a infecção viral ou bacteriana. Então, tem vários fatores que devem ser analisados, né, para descobrir a causa daquela esofagite. Geralmente vem do refluxo gastroesofágico, que já é a doença de base, né, lá para nossa esofagite. Então a gente tem que ter esse cuidado. Nunca façam uso de alimentos, de medicamentos, né, por longos períodos de tempo, tipo anti-inflamatórios, antibióticos ou até relaxantes musculares, porque isso pode estar prejudicando também a questão do teu refluxo. Outra coisa, a questão alimentar, então. A questão alimentar para o tratamento da esofagite é a mesma que a gente usa para o refluxo, porque os dois, né, a esofagite vem do refluxo. Então, o tratamento de base alimentar é este, que é evitar os alimentos gordurosos, frituras, alimentos mais pesados, né, à noite principalmente, bebidas alcoólicas, a cafeína e outros bebidas à base de café ou de cafeína, né? No caso, a gente tem vários como chá preto, chá mate, chá verde. Então, esses devem ser evitados. Outra coisa que a gente deve evitar que são alimentos que fermentam mais também, como cerveja e os fermentados, kombucha, kefir, às vezes pode te dar mais azia, porque eles são fermentados e geralmente eles deixam um pouquinho mais ácido o nosso estômago e podem estar causando mais distensão, mais refluxo. Alguns alimentos, né, que podem estar irritando mais também o estômago, né, já que ele já está meio comprometido, seria cebola, o alho, pimentão, pimenta preta, alimentos cítricos, né? Algumas frutas cítricas podem estar irritando mais, como abacaxi, limão, principalmente, que são mais
mais fortes. Chocolate, porque ele também tem, né, uma questão do doce, principalmente o doce fermenta mais, então também pode dar mais azia, mais refluxo. Então, tudo que a gente puder evitar para que o refluxo seja diminuído já ajuda no tratamento da esofagite. Outra coisa, comer muito tarde da noite, já deitar, isso vai prejudicar também o refluxo, né? Muitas pessoas já sabem, quem tem refluxo sabe. Tem que dar um tempo, pelo menos umas 2 horas até deitar. Evitar de comer alimentos pesados à noite, carnes principalmente, feijão, né? Comer uma comidinha mais leve. Se for comer legumes, que seja sempre cozido à noite, nada cru, porque o cru já é mais difícil de ser realizada a digestão. Então, quanto mais cozidas as coisas para facilitar essa digestão, melhor. E hoje em dia, né, como tratamento nutricional, a gente também tem outras coisas que a gente pode estar usando para te ajudar, né, a melhorar essa digestão, como as enzimas digestivas, como alguns fitoterápicos que a gente pode estar usando para diminuir esse refluxo, para melhorar a digestão desses alimentos que são mais fermentativos, né? E tudo isso vai, consequentemente, te ajudar a melhorar a esofagite, né? Então, a esofagite, ela tem cura, sim. Basta a gente fazer uma terapia nutricional adequada para cada um, né? Para cada pessoa, porque a gente é diferente um do outro. Então, o que serve para mim não serve para o outro. E a gente tem que, dentro do consultório, sempre avaliar qual a melhor estratégia para cada um. Por isso que eu sempre falo para os meus pacientes. A gente olha os exames, a gente olha os sinais e sintomas para poder definir qual o melhor tratamento nutricional para ti. E assim fica de acordo com aquilo que tu gosta, com a tua rotina, para que tu consiga seguir da forma mais tranquila possível. E assim obter os resultados que tu deseja e que tu está procurando, certo, gente? Então, dúvidas sobre esofagite, pode deixar aqui nos comentários, será um prazer responder a vocês, né? Espero que esse de Caraquanutri tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor como surge a esofagite e desmistificar essa questão que não tem cura ou que não tem jeito. Tem jeito sim, né? Pode ser que, como está mais crônico, leve um pouco mais de tempo, mas tem como a gente ajustar isso e melhorar muitos os sinais, os sintomas, até chegar na melhora total, certo? Então, eu fico à disposição de vocês para ajudá-los, será um prazer. Um beijo e até o próximo de Caraquanutri.